E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual é esse assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar aqui sobre a 3R Petróleo, tá? Mais uma ação aí do setor de óleo e gás. Acho que é interessante a gente estar comentando um pouquinho sobre ela, porque a gente falou um pouquinho sobre a Perio 3, acho que é interessante falar sobre ela. E também a gente vai comentar um pouquinho sobre a Petrobras, falar um pouco sobre a notícia que saiu em relação ao preço aí do gás e comentar um pouquinho em relação ao valor do petróleo, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo no YouTube notificar, e assim você não perder nenhum vídeo. Lembrando, gente, que aqui é essa minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre a ação, tá? Acho que é bem interessante falar um pouquinho sobre ela. Esse setor em si eu acho bem interessante, é um pouquinho complicado de se lidar, um pouquinho mais difícil de se entender, mas eu acho que é legal estar trazendo para vocês, estar comentando um pouco sobre ele. Hoje a gente vai comentar sobre o resultado da 3R, tá? Um pouquinho sobre o que eu acho da ação. Você vê que ela vem acumulando nos últimos dias uma queda bem interessante, tá? Uma queda de quase 10%, nos últimos 30 dias ela pegou uma queda de mais de 12%, quase 13%, e na acumulada aqui dos últimos 12 meses aqui caindo 7%, tá? Ela tá meio que na metade aqui entre a mínima e entre a máxima, tá? Que tá bem próxima aqui, tá R$30 hoje em dia a valor da ação. Será que é oportunidade? Acho que é bem complicado a gente lidar e falar em relação a isso, tá? Até porque eu não trago muitos vídeos, ainda tô tentando entender a ação, ainda tô tentando entender um pouquinho sobre relação ao setor, o que vai influenciar tanto assim. Eu sei que o valor do petróleo e o branding, principalmente aí, o petróleo bruto, está um pouco mais elevado. Acho que para as ações em si não tende a baixar o preço, seria melhor, tá? Então, quanto mais alto for o petróleo para algumas empresas privadas, melhor vai ser, tá? Você vê que ela não paga dividendo, não pagou dividendos nos últimos 12 meses, então para quem investe e busca dividendos, acho que essa aqui não seria uma boa oportunidade. Eu vejo mais pelo lado de um potencial crescimento, tá, em multiplicação de capital, mas eu acho que é interessante também fazer isso. E sempre que eu gosto de falar é alinhar os seus pensamentos com o que a ação pode entregar. Se você for olhar aqui e buscar investir na 3R Petróleo buscando dividendos, obviamente você vai se frustrar, mas se você investir buscando crescimento, dependendo da ação, do momento que você pegue, pode ser que ela cresça bastante, tá? Se a gente for analisar aqui o número aqui que ela vem trazendo, você vê que o primeiro trimestre aqui foi bem superior ao ano passado, tá? Você vê que tava aqui a receita aqui em 573 milhões, passou aqui para 2 bi, então uma alta de praticamente 4 vezes, aqui um pouco mais de 3,5 vezes. O EBITDA ajustado aqui subiu 4,7 vezes também, de 155 para 724, e a margem EBITDA aqui ajustada subiu 9 pontos percentuais, então de um ano para outro foi uma grande diferença, tá? A produção também mais que dobrou, 2,1 vezes aqui, de 20 mil aqui para 44 mil barris por dia, tá? Produção média diária aqui de óleo passou aqui de 2,5 vezes, e a de gás aqui subiu 42% também, tá? Então subiu uma grande alta. O preço médio aqui de venda de óleo subiu 18% e o de gás subiu 2%. Então esse preço aqui médio aqui que é interessante, que eu falei para vocês, quanto maior for o preço aqui que ele vender, melhor vai ser, tá? Então é interessante mostrar sobre isso. Aqui no quarto trimestre a diferença já não é tão grande em si, tá? Se a gente for ver aqui, a evolução foi só de 8% em relação à receita, de 4% em relação ao EBITDA, e em relação à margem aqui, a EBITDA ajustada caiu 1,6 pontos percentuais, tá? A produção também caiu um pouco, de 45 aqui para os 44, tá? Então, interessante que teve uma evolução muito grande de um trimestre para o outro, e uma pequena queda aqui em alguns aspectos em relação ao quarto trimestre, tá? Mas mesmo assim tá trazendo ótimos números, que é interessante estar mostrando, interessante estar vendo, tá? E tem aqui, ó, a aprovação de distribuição de 92,6 milhões em dividendos referente ao exercício de 2023. Pode ser que ela comece a pagar dividendos, tá? Não acho que seria uma coisa recorrente, eu não sei como seria o parâmetro que ela vai usar para pagar, mas aqui já veio que tem uma aprovação aqui de distribuição, mas não dá para saber se isso vai começar a ser constante, se vai ser um anúncio só e não sabe qual vai ser o pagamento. Mas é interessante que é uma ação que pode ser que ela comece a pagar ou volte a pagar dividendos, tá? Não sei qual que é o histórico dela referente a anos anteriores. Em relação aqui à produção, o que fez afetar aqui, subiu bastante aqui em relação a um trimestre para o outro, é a produção aqui. Você vê que aqui, ó, até o segundo trimestre aqui
em 2023, a produção aqui do Complexo Potiguar, que é um dos complexos maiores que ele tem aqui, estava em 9,8. No segundo trimestre para o terceiro, passou de 9,8 para 23,5, mais que dobrou essa produção aqui de óleo. Então foi o que deu um ápice muito grande em relação a um trimestre para o outro. Então ela estava produzindo aqui 9,8, passou a produzir aqui 23,5, tá? Em relação aqui aos outros complexos, o Recôncavo aqui subiu um pouco, mas aqui meio que se manteve de 3 para 3,3. O Papa-Terra aqui subiu aqui um pouco, se manteve também, e o Peroá também se manteve, tá? Aqui de um trimestre aqui para o outro, aqui a gente teve a diferença lá em relação aqui o Potiguar meio que caiu 0,1%, o Papa-Terra aqui também, o Papa-Terra subiu, e o Complexo Recôncavo caiu, e o Papa-Terra aqui, ó, que esse azulzinho claro aqui, como a gente tá vendo aqui, ó, ele caiu bastante, de 8,7 para 6,8, foi o que fez uma quedinha aqui de um trimestre aqui do quarto para o primeiro. Você vê que a posição de petróleo aqui de um trimestre para o outro evoluiu bastante, foi bem interessante, e isso se mantendo assim, que é como se manteve nos últimos 3 trimestres, é bem interessante, tá? Em relação aqui à produção de óleo e gás, você vê que boa parte, que 77% é de óleo e 23% é de gás, então você vê que aqui, ó, caiu um pouquinho em relação a produção de óleo, tá, de 36 para 34, e a produção de gás aqui aumentou aqui de 9,8 para 10,2, tá? Mas você vê que a evolução muito grande aqui, ó, desde o primeiro trimestre de 21 até agora vem uma constante muito alta, com uma elevação muito forte aqui nos 3 últimos trimestres, tá? Mas é interessante estar mostrando isso também. E daqui falando, ó, 3R Petróleo, apesar das pressões na geração de caixa, resultado do primeiro trimestre não tem grandes surpresas, tá? Não mudou muita coisa, então meio que aquilo que a gente comentou ali, em relação à ação, tá? Acho que é interessante a gente ver isso, porque como eu falei com vocês, não é uma empresa para buscar dividendos, mas pode ser ela mudando, não sei, o estatuto, mudando alguns aspectos para pagar dividendos. Eu acho que tem grandes potenciais, mas não ser algo muito fechado já, tá? Mas em relação a isso, eu queria trazer para vocês em relação a 3R Petróleo, o resultado aí, falar um pouquinho sobre a ação. Acho bem interessante mostrar outras empresas nesse ramo aí, nesse segmento de óleo e gás, além da Petrobras e da PRIO, tá? Então, para quem quer, às vezes, dar uma diferenciada e quer estar no setor e não quer ter estatal, é bom estar estudando essas ações, 3R Petróleo, PRIO 3, às vezes tem alguma oportunidade aí à vista. E bora falar aqui um pouquinho sobre Petrobras, tá? Petrobras que tinha dando uma boa queda aqui após o anúncio de dividendos, né? Caiu aí quase 6%. E já está voltando a subir novamente 4%, tá? Então, às vezes, para o pessoal que desacreditava da Petrobras, achando que após a data do pagamento de dividendos, a ação ia despencar, que o pessoal ia acabar saindo por não esperar tantos dividendos assim, meio que está subindo novamente, obviamente com um pouquinho mais de calma, não vai dar aquela pancada para cima, mas mesmo assim ainda pega uma grande alta nos últimos 30 dias de quase 10%, tá? Você vê que nos últimos 12 meses aqui ela subiu quase 90%, e o dividend yield já está algo mais considerado assim mais justo não, é mais tranquilo de se manter, na casa aqui de 17% em relação à Petrobras, que é uma empresa gigante, tá? Eu acho que para ela pagar 7,31% ainda é mais tranquilo em si, obviamente que está bem longe dos 50% que ela pagou já, daquele dividendo aqui que era extraordinário, que era muito alto, que era basicamente impossível de se manter, mas acho que 17% acho que ela consegue, tá? Mesmo sendo bastante coisa. Em relação aqui tem a notícia que eu queria mostrar para vocês, gás natural mais barato, Petrobras anuncia mudanças que podem reduzir o preço do combustível em tenda, tá? Tem aqui alguns aspectos que podem diminuir o preço do combustível, do gás, dependendo dos volumes movimentados pelo contrato, os preços poderão ter uma redução de até 10%, tá? Segundo a estatal, desde o início de 2023, o preço para esses clientes já acumula uma queda de 25%. Então isso aqui pode ser bem interessante, que é uma queda do gás. Acho que nem todo mundo usa o gás natural aí como combustível, mas para quem usa acho que vai fazer uma grande diferença, tá? Em relação à notícia aqui do preço do petróleo, também vem caindo bastante. Você vê que já pega uma queda aqui bem relevante aqui de 91 para 82, quase $10 é a queda do Brent. Então isso aqui para a Petrobras é muito interessante, é muito bom, que ela começa a diminuir o deságio dela. Não sei se já está parelho aqui com o que ela vem distribuindo, o que ela vem pagando, mas quanto mais cair para a Petrobras, melhor é que ela não tenha uma diferença aí, tá? Porque ela tem que comprar esse petróleo, esse Brent já é o petróleo já refinado, e para fazer o combustível, para venda de combustível, tá? E ela não aumentou o preço do combustível, tá tentando segurar para não interferir na inflação. Então, se ela compra mais barato, ela consegue distribuir ainda melhor no preço que ela vende,
vende. Isso para a Petrobras é muito bom, tá? Mas é isso, esses pontos que eu queria mostrar para a Petrobras. A gente tem mais foco hoje para 3R Petróleo por causa do resultado. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Se isso te ajudou de alguma forma, comenta aí. Se você tem alguma dúvida em relação a Petrobras, a 3R Petróleo ou alguma dica, pode comentar também, que eu sempre gosto de fazer essa troca de ideia com vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Fui!